16 ao 20. Evangelho de Mateus, capítulo 28, verso 16. Aleluia. Evangelho de Mateus, capítulo 28, verso 16, 17, 18, 19 e 20. Aleluia. Glória ao nome do nosso Deus. Todos acharam? Amém. Então vamos lá. Vamos aqui. E aos 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. Não, peraí, irmãos. Os irmãos só me acompanhem. Desculpem não ter avisado os irmãos. Foi falha minha. Os irmãos somente acompanham. Amém? Verso 17, vou estar lendo. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram, e chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Repita comigo: Pai, Filho e Espírito Santo. Repita novamente: Pai, Filho e Espírito Santo. repita novamente: Pai, Filho e Espírito Santo. ensinando-as a guardar todas essas coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Soberano Deus, pela tua bondade e graça, venho a ti, Senhor, pedir que teu Espírito Santo me ajude mais uma vez, que através da tua santa e bendita palavra que foi lida, que nós possamos meditar, refletir, analisar e entender a tua santa e bendita palavra. Aquilo que foi proposto, Senhor, no dia de hoje, no ensinamento que iremos falar, ó Pai. Trata em cada coração, em cada vida. Prepara, Senhor, cada coração. Peço a Ti que não despeça ninguém de mãos vazias, mas que a Tua palavra, neste instante, vá a cada coração e que ela possa produzir frutos, e esses frutos possa verter, Senhor, para a glória e a honra do Teu santo e eterno nome. Amém? Amém. E amém, Senhor. Podemos assentar. Irmãos, a partir de hoje, dessa terça-feira, nós vamos falar de um tema, e que este tema entra vários tópicos nesse tema. Eu não sei quantas terça-feiras iremos falar nesse tema, mas acredito eu, o tanto de terça-feiras, o culto de ensinamento que teremos aqui, eu tenho a plena certeza que Deus vai, através do teu Espírito Santo, falar conosco e entendermos um pouquinho mais sobre a palavra do Senhor e principalmente sobre o Deus que nós servimos. Nós vamos falar sobre o tema os atributos de Deus. Os atributos de quem? De Deus. Os atributos de Deus. Então existem vários atributos de Deus. E a princípio hoje nós vamos falar sobre a Trindade. Quem é que compõe a Trindade? Pai, Filho e Espírito Santo. O texto que nós lemos aqui
em Mateus 28, 19, quando Jesus dá a grande comissão, ele cita o Pai, Filho e Espírito Santo. Ou seja, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E dentro dos atributos de Deus, e quando nos ensinos teológicos, onde nós damos aula, eu dava aula, eu ensinava concernente que quando você fala atributo, eu gosto muito de falar atributo, mas aquilo que é de direito do nosso Deus. Quando você fala atributo, você está atribuindo alguma coisa a alguém. Você atribui alguma coisa a alguém. Ou seja, eu estou atribuindo esta Bíblia para o presbítero Celso, presbítero Alexandre. Mas quando nós vamos tratar de assuntos que são peculiar de Deus, do Deus eterno, do Deus soberano, do Deus criador, então nós não estamos atribuindo assuntos que fazem parte do seu interior, do seu ser. Então, nós, para não complicarmos, nós vamos usar o termo atributo, para os irmãos entender melhor. E nós estávamos ontem aqui no ensaio do coral e surgiu alguns pontos de acordo, desacordo, de algum assunto que, no resultado, todos nós entendemos e saímos entendidos um pouquinho mais da palavra de Deus. E eu estava sentado no último banco, e como na igreja nada acontece por acaso, e nada acontece por uma eventualidade, o Espírito Santo do Senhor me impulsionou a trazer à igreja esse ensinamento dos atributos de Deus. Quais são os atributos que mais conhecemos de Deus? Quais são? Você pode citar algum? Está vendo? Está vendo quando falamos sobre atributos, algumas pessoas, logicamente não são todas, mas algumas pessoas têm um ponto de interrogação na cabeça. Ou seja, nós estamos na igreja, fazemos parte da igreja, somos o povo que vamos herdar o céu, somos o povo que servimos a Deus, mas pouco conhecemos o Deus que nós servimos. Então, quando nós finalizamos alguns pontos de ensinamento que tratava assuntos concernentes à igreja, então nada mais certo, mais correto, e eu louvo a Deus por isso, de nós agora aprendermos um pouquinho sobre o nosso Deus. Então, o ponto de partida é a Trindade. Quais alguns pontos que são atribuídos a Deus, atribuições a Deus? Ele é onisciente, onipotente, onipresente, onipotente e onisciente. Deus é santo, atribuição. Deus está em todos os lugares, atribuição. E outros pontos a mais que nós vamos falar. Vamos pegar uma terça-feira só para falar sobre onisciência, onipotência e onipresença de Deus. Os irmãos vão ver o poder de Deus. Os irmãos vão notar o poder de Deus. Vamos falar sobre o Espírito Santo de Deus. Vocês vão entender quem é o Espírito Santo de Deus. Vamos lá. Trindade. Todo mundo trouxe por Bíblia, né? Você está com Bíblia aí. Nós vamos usar muito a Bíblia. Você trouxe um papelzinho, uma caneta? Trouxe, né? Então nós vamos usar bastante papelzinho e a caneta, porque nós vamos ler bastante textos referente que dá a citação à Trindade. Para iniciarmos, irmãos, para falarmos sobre a Trindade, eu quero iniciar a minha fala com o pensamento de Martinho Lutero. Martinho Lutero lhe disse que para entender a Trindade,
nós precisamos deixar um pouquinho a razão para entender a Trindade. Para entender a Trindade não é pela razão, mas pelo coração. Sentir que realmente há o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. E a Bíblia, ela não traz a palavra Trindade. De Gênesis a Apocalipse, você não vai encontrar a palavra Trindade. Mas a palavra do Senhor, ela vai nos apontar sobre a Trindade. A palavra do Senhor no Antigo Testamento, no Novo Testamento, vai apontar sobre a Trindade. É por isso que eu disse para os irmãos, quem trouxe Bíblia, que nós vamos usar bastante a palavra do Senhor, porque uma das regras da hermenêutica é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então, para nós entendermos sobre a Trindade, nós vamos navegar na palavra do Senhor, meditar na palavra do Senhor, para entendermos com bastante clarividência básica possível para todos nós entendermos por que nós adoramos a Deus, por que nós adoramos ao Senhor Jesus Cristo, por que nós adoramos ao Espírito Santo de Deus. Existe hoje algumas linhas de chamados servos de Deus, se assim podemos dizer. Por exemplo, os testemunhas de Jeová, eles não acreditam na Trindade. Eles acreditam no Jeová, o Deus único, que Jesus é um ser criado e que o Espírito Santo é uma força de energia, movedora de tudo. Existe também um grupo muito famoso aí, que nós cantamos muito, que eles não acreditam também na Trindade. E dentre outros por aí pelo mundo que não acreditam na Trindade. Então, para nós derrubarmos algumas teses dessas, nós temos que usar a palavra do Senhor, a palavra de Deus. Então, nós somos triuno. O que quer dizer triuno? Triuno. 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 Nós acreditamos na triunidade de Deus. Triuno. Ok? O que quer dizer triuno? 3 em 1. 3 em 1. Não é aquele som de antigamente 3 em 1 não, viu? Por exemplo, o corpo do ser humano é dividido em quantas partes? Existem alguns exemplos, né, que nós gostamos de usar. O corpo do ser humano é dividido em quantas partes? 3. Quais são elas? Cabeça, tronco e membros. Cabeça, tronco e membros. Quais são os 3 estados da água? Líquido, sólido e gasoso. É água os 3? Sim. Sim ou não? Sim. O corpo é dividido em 3 partes. É um corpo ou 3 corpos? Alguns também usam um exemplo bem clássico, que é do ovo. O ovo é dividido em quantas partes? 3. Quais são elas? Casca, Clara, gêmea. São 3 ovos ou um ovo? O que mais? Falamos ontem da música. A música, ela tem 3 partes. Quais são elas? Harmonia, ritmo e melodia. Sem ritmo, sem melodia, sem ritmo, qual que é o outro? Harmonia.
Então, para ter um louvor, uma música, ela tem que ter ritmo, harmonia e melodia. Para ter fogo. Para ter fogo. Mas dentro de uma música, ou é 3 músicas? Uma música. Pai, Filho e Espírito Santo. Então, como nós entendermos, como nós vamos entender a triunidade? 3 em 1. Demos esses exemplos básicos a nós. Entendermos, começarmos a compreender. Vamos lá. 3, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas por que torna-se uma unidade? 3, Pai, Filho e Espírito Santo. 3. Como é que torna-se uma só pessoa? Por causa da sua essência, daquilo que eles têm por dentro, a sua essência, a essência que move Deus, move o Filho, move o Espírito Santo. A sua essência movedora torna-se os 3 em um só pensamento, um só sentido, uma só visão, os 3 em um só, onipotente, onipresente, onisciente, no seu cerne. Falamos do corpo, né? Cabeça, tronco e membro. Vamos voltar a falar do corpo. Alma, corpo e espírito. Alma, corpo e espírito. Sem alma, sem espírito, sem corpo, sem vida, sem nada. 3 em 1. Pai, Filho e Espírito Santo. Unidos em uma só essência. Deu para entender? Ou ficou um pouco complicado? Deu para entender? Deu para entender? Eu falei sobre o fogo, porque são 3 elementos também para poder produzir. Quais são os 3 elementos do fogo? São, eu não sei expressar bem, mas é o ar, né? O vento, né? Ar tem que ser ar, porque se não tiver nada, o fogo apaga, a caloria e o combustível. Tá vendo aí? Sabedoria danada, viu? Os 3 elementos do fogo. Aqui o povo é Todo culto. mundo tem fogo. Aqui é outra coisa. Então, esse questionamento, gente, sobre a Trindade, ela foi muito ponto de controvérsia durante o 1º século. Porque quem deu a ideia e começou a falar da palavra Trindade foram os pais apostólicos. Quem são os pais apostólicos? Depois que morreu os apóstolos, ficaram os líderes da igreja do 1º século. E esses líderes da igreja foram que idealizaram todo um conceito doutrinário da igreja, toda uma base doutrinária da igreja. Por exemplo, Inácio de Loyola, de Antioquia, Irineu, Clemente, Policarpo, os pais apostólicos. Então esses líderes da igreja, juntamente com vários embates teológicos, eles tiveram esta idade da Trindade, esta ideia da Trindade. Então vamos ler alguns textos, para nós melhor entender. Gênesis capítulo 1, verso 26. Vamos lá. Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, verso de número 26. E disse Deus: façamos o homem Vamos lá. a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e
e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se movem sobre a terra. Gênesis capítulo 1, verso 26. Façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Existe aí uma pluralidade dentro desse versículo. Alguns ensinadores falam que Deus, os a Trindade, que ensinam contra a Trindade, eles falam que Deus estava falando com os anjos, que na realidade os anjos não participaram da criação, mas Ele, o próprio Deus, está falando com o Filho e com o Espírito Santo de Deus. Gênesis capítulo 1, verso 1 também. No princípio criou Deus os céus e a terra, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de quem? Deus. Espírito com E maiúsculo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Deus conversando e falando, façamos o homem. Trindade. Subsintende a Trindade. Verso de número 3. 2. E o Espírito de Deus movia sobre a face das águas. Evangelho de João, capítulo de número 3. No princípio Deus criou os céus e a terra. É isso? E o verbo. Vamos lá, vamos ler. João capítulo número 3. João capítulo 1, perdão. João capítulo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com quem? Com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. E os versículos abaixo vão dizer que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem é este verbo, irmão? Jesus. Mais um texto que aponta para a Trindade. Então não tem como nós questionarmos com relação à Trindade. Não tem como Deus estar lá e falar, façamos o homem sem ter ninguém do lado dele. Não tem como falar, o Espírito de Deus movia sobre a face das águas do abismo. Não tem como dizer que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. O verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, o próprio Cristo. Glória a Deus, aleluia. Então, alguns pontos dessas ideologias que criaram no decorrer dos séculos, nesses textos, vai caindo por terra. E nós que servimos a Deus, precisamos estar prontos, preparados, inteligentes, para entendermos, aprendermos com relação ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Porque senão, domingo de manhã, se você não vir para a escola dominical, vão bater no teu portão, e se você não entender, vão conseguir te dilubriar, vão conseguir colocar confusão na tua cabeça, dizer, não, Jeová, ou Senhor, Deus, mas Jesus é um ser criado, e o Espírito Santo é uma força que reage. Irmão, em nome de Jesus Cristo, você tem que ser inteligente. O apóstolo Paulo diz que nós temos a mente de Cristo. Crente é o ser mais inteligente que existe no mundo. Somos inteligentes. Amém? Amém. Mas lá em Gênesis capítulo 3, verso 22.
você não lê Bíblia hoje, você vai ler. Gênesis capítulo 3, verso 22, que diz assim: então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós. Como um de quem? Nós. Sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como nós, sabendo e entendendo entre o bem e o mal. O homem não tinha até então, depois que ele comeu da árvore do conhecimento, ele teve o conhecimento do bem e do mal. Até então o homem, a raça humana, vivia na era da inocência. Inocência. Até então o homem estava na era da inocência. O que quer dizer inocência? Você pega uma criança de 1 ano, 2 anos, leva lá em cima do prédio e fala: pula aí, porque lá embaixo o papai vai estar te segurando lá. O que ele vai fazer? Ele vai pular. Ou não? Inocente e confiante. Assim era o homem na era da inocência. Não existia maldade, mas Deus, a Trindade, sabia muito bem entre o bem e o mal, o que poderia acontecer. A partir do momento que o homem caiu na desgraça da desobediência, passou a entender sobre o bem e o mal. Aí Deus, o que Deus fez? O homem agora é como nós. O que nós vamos fazer? O homem não ir lá e pegar. Olha que interessante isso, irmão. Raciocina comigo. Olha que profundidade desta palavra, deste versículo que nós lemos. Por que Deus, a Trindade, expulsou o homem do jardim do Éden? Da desobediência, sim. Mas Deus se precaveu. Se o homem voltasse lá, sabendo do bem e do mal, e tomasse da árvore da vida, ele ia viver eternamente, diz o versículo. Então Deus fez, área, sai daqui do jardim, coloca um querubim, tampa a entrada. Aí o homem, através do pecado, da desobediência, do conhecimento do bem e do mal, veio o quê? A morte. E de lá para cá veio a morte. Toda a sentença que Deus deu para o homem, para a mulher, para a serpente, toda a sentença, desde lá do jardim do Éden, nós sofremos até hoje. Os irmãos entendam essas questões, que desde lá, depois da era apostólica, essa questão até hoje traz a algumas pessoas uma grande confusão para entender. Os irmãos, eu tenho certeza que já ouviram inúmeras pregações, inúmeros ensinamentos, mas eu pergunto para vocês: quem dentre vocês, dentre os irmãos, já ouviram o ensinamento falando da Trindade? Levante a mão, sim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas. Nós estamos no número aqui muito mais elevado que 6 pessoas. Como que nós podemos, presbítero Carlos Inácio, servir a Deus e não conhecer a sua essência, não conhecer a tua intimidade, não conhecer os seus atributos, não conhecer nem que seja uma pequena profundidade sobre a Trindade? Então, irmãos, a partir do momento que você começa a ter intimidade com Deus, conhecimento com Deus, a tua intimidade vai ficando mais estreita com Deus, mais de reverência com Deus, com mais inteligência. Quando nós nos encontramos num lugar como esse,
que a palavra do Senhor nos diz? Que nós devemos apresentar o nosso culto o quê? Racional. O que quer dizer? Com inteligência, sabendo quem é Deus, sabendo quem é Jesus, sabendo que é o Espírito Santo, sabendo como clamar, como louvar ao Senhor. Glória a Deus. Dá para esclarecer que Deus não fez sozinho, porque ele fez, façamos. Sim, façamos. Quer ver? Mais outro texto. Isaías capítulo 6, verso de número 8. Isaías capítulo 6 e verso de número 8, que diz assim: depois disso, ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Então disse: eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Meu Deus do céu. Irmãos, existe um questionamento em cima desse versículo que infelizmente eu não vou poder trazer para os irmãos. Uma tese em cima desse versículo eu não vou poder trazer para os irmãos. Mas um dia, quem sabe, num seminário teológico, nós lembramos e trazemos para quem tiver um seminário teológico. Mas nesse texto, quem é que tem a revelação? Quem tem a revelação? Profeta Isaías. Como nós conhecemos o profeta Isaías? Qual é o codinome que nós conhecemos? Profeta messiânico. Por que profeta messiânico? Porque foi o único profeta que mais profetizou, que mais trouxe revelação, que mais falou do Calvário de Jesus Cristo. No livro de Isaías, os irmãos vão achar vários e vários textos falando e apontando para o Calvário, apontando para Cristo. Nesse momento, Isaías entra no templo e vê, ele é tomado de uma visão, e ele tem uma revelação do trono de Deus. E naquele trono, a orla do Senhor, dos seus vestidos, descia e atravessava os céus dos céus e enchia todo o templo. E ele teve aquela revelação do trono, ele via serafins voando em cima do trono, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Aqueles querubins, aqueles serafins, eles sabiam as atribuições de Deus. Eles estavam ali clamando a atribuição de Deus, dizendo: Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, Ele é 3 vezes santo. E com 2 asas cobria o rosto, com 2 asas cobria os pés, com 2 asas voavam, com 2 asas ele cobria o rosto, sinal de santidade. Com 2 asas cobria os pés, sinal de reverência. E com 2 asas voavam e diziam: Kadosh, Kadosh, Kadosh é o Senhor dos exércitos. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. E o profeta, tendo aquela revelação, aquela visão, e de tudo que, do projeto, do decorrer dos versículos acima, e ele ouve uma voz, e Isaías escreve assim: depois disso, depois de todas aquelas visões da visão, ele ouviu a voz de quem que era? A voz do Senhor, que dizia: para um grande projeto, deste projeto que o profeta Isaías viu na visão, através deste projeto, eu, vocês
eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia. Quem era esse? O próprio Cristo. O profeta Isaías, além de ver o próprio Deus, a revelação de Deus, ele viu o próprio Cristo nesta visão. Meu Deus, é muito forte. Vamos lá, Isaías capítulo 48. Por isso que Isaías é o profeta messiânico, que ele mais profetizou a respeito do Calvário. Vamos lá, Isaías 48, verso de número 16. Irmãos, para falar da Trindade, irmãos, nós precisamos ter estas provas. Essas provas são provas irrefutáveis, que, como diz, diante das provas não há argumento, é isso? Não há argumento. 16, 48, 16. Chegai-vos a mim e ouve isto. Não falei em segredo desde o princípio, desde o tempo em que aquilo se fez, eu estava ali. E agora o Senhor Jeová me enviou o seu Espírito. Meu Deus do céu. Chegai-vos a mim e ouvi isto. Não falei em segredo desde o princípio, desde o tempo em que aquilo que fez, eu estava ali. E agora o Senhor Jeová, o Senhor Deus, me enviou o seu Espírito. Sabe o que está falando aqui, irmão? Sobre o universo, a criação, sobre tudo que existe. Ele estava ali. Quem? O próprio Cristo. E depois fala do Espírito Santo de Deus. Fala sobre o Messias vindouro. Desde a criação, desde o princípio da criação, o nosso Cristo, o Jesus, estava lá. Vamos lá. No mesmo Isaías 61, verso 1. Vocês estão marcando aí, né? O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Meu Deus do céu. Quem está falando aí, irmãos? Vocês viram a Trindade aí? Sim ou não? Sim. O Espírito do Senhor, Jeová, Elohim, está sobre mim. Sobre quem? Está falando quem aqui? Cristo, Jesus. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas, mas uma prova irrefutável. Vamos agora no Novo Testamento. Mateus capítulo 3, verso 16 e verso 7. Evangelho de Mateus, capítulo 3, verso número 17. Estamos no culto de ensinamento. No culto de ensinamento é assim mesmo. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 3, verso de número 16 e 17. E sendo Jesus batizado, saiu logo das águas, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Meu Deus do céu. Vocês viram a Trindade aí? Como eu disse anteriormente, no início, os irmãos não vão achar a palavra Trindade na Bíblia, mas esses pontos que nós estamos trazendo para os irmãos, nós estamos claramente vendo o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus, as três pessoas unidas em uma só essência. E quando Jesus saiu da água, eis que abriu o quê? O céu. E o que aconteceu depois?
sobre ele. Descendo como pomba. Outro ponto que eu quero parar aqui para abordar para os irmãos. Não foi uma pomba que desceu, irmãos. Não foi uma pomba. Muita gente bate a cabeça, quebra a cabeça, mostra lá uma pomba descendo, né? Aí a pombinha vai lá e posa no ombro. Isso é coisa de Hollywood, irmão. Como uma pomba. O que a palavra fala da pomba? A palavra de Deus. Que nós temos que ser simples, humilde como uma pomba. Foi um negócio, uma visão tão maravilhosa. Aquele clarão, aquele descendo, o Espírito descendo. E foi de uma coisa tão envolvente, que quem teve a visão, a melhor expressão que ele pôde usar foi a pomba. Não que desceu a pomba, ok? Descendo como pomba, não descendo uma pomba. Até isso nós aprendemos, né? Glória a Deus. E vindo sobre ele, e eis que o que? Uma voz. O que diz essa voz? Dizia: Este é meu filho amado, ou em que me compraste. Este é o meu filho amado, em que me compraço, em quem tenho alegria. Então não tem como, irmãos. Mas uma prova igual a essa não tem como. Como é que está? Jesus está lá, a voz do Espírito. E o batismo de Jesus é uma grande realidade da Trindade. O batismo de Jesus é uma grande realidade da Trindade. Uma prova explícita. Mas mais outro texto, em Mateus mesmo, 28, 19. Chegamos aqui no texto que nós lemos. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-a em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Quer mais outra? 2 Coríntios, capítulo 13, verso 13. Tenho certeza que a partir de hoje, quem quiser colocar na tua cabeça alguma coisa sobre a Trindade, você vai falar: não, aqui não. É isso? É? Cabeça Isso, exatamente. 13. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com vós todos. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, a graça do Senhor Jesus. Olha, falando da graça de Jesus, o amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. O amor de Deus e a comunhão de quem? Comunhão. Olha o que o Espírito Santo faz. Do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós. Amém. Diga. A graça de Cristo, da sua presença, poder, misericórdia e consolo. O amor paternal de Deus, como todas as suas bênçãos, e paternal de Deus, como todas as suas bênçãos. Deus, a comunhão cada vez mais profunda com o Espírito Santo, sendo essa tríplice realidade uma bênção sempre presente em nossa vida. Nossa salvação está garantida. Amém. 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 Então, quando disserem que nós estamos errados, você vai falar: nós não, de jeito nenhum.
Eu creio no Deus trino. Eu creio no Deus trino. Eu creio no projeto de Deus. Eu não acredito nessas bobagens que ensinam por aí contra a Trindade. Não aceito. Eu acredito no Deus Pai. Eu acredito no Deus Filho. Eu acredito no Deus Espírito Santo. Eu adoro a Deus. Eu adoro a Jesus Cristo. Eu adoro o Espírito Santo de Deus. Porque os três tornam-se uma unidade. Porque os três são a prova da comunhão para todos nós, para todos sempre. Glória a Deus. Aleluia. Deixa eu ler o comentário aqui que dá para ler. Nas passagens que nós lemos no Antigo Testamento, algum conhecimento do hebraico é grande que ajuda em Gênesis 1:1. É usado o substantivo plural, Elohim. E em Gênesis 1:26, 3, 22, 11, 7, em Isaías 6, 8, os textos que nós lemos, pronome plural, equivalente a nós, é usado Elohim. E nós se refere a mais de duas pessoas. Não há dúvida, em português temos apenas duas variações quanto ao número singular e plural. E em hebraico temos três formas singulares: dual e plural. Dual é para dois. Apenas em hebraico a forma dual é usada para as coisas que vêm em partes, como olhos, orelhas, mãos. A palavra Elohim é o pronome nós, não formamos forma de pluralidade, mais de dois, e deve estar se referindo a três ou mais: Pai, Filho e Espírito Santo. Os três, os textos que nós temos. Então, tanto lá no hebraico, se você for estudar o hebraico, a palavra Elohim, Senhor, Deus, você vai encontrar lá no original a Trindade também. Não é aqui no português, na transliteração. Alguém pode dizer, não, é porque a transliteração para o português. Não, mas se você for lá no original, no hebraico, você vai encontrar a Trindade lá. E um dia, quando nós sermos arrebatados, nós vamos ver o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo movendo o céu. Oh, aleluia! Aleluia! Deixa eu ver o que tem mais com os irmãos. Louvado seja Deus. Aleluia! E uma coisa interessante aqui, vou ler essa aqui para os irmãos, vou trazer para os irmãos. Alguém pode dizer o seguinte, e já questionar: mas quem é o primeiro? Quem é o segundo? Quem é o terceiro? Já passou pela tua cabeça isso? Ah, então Deus é quem manda, o Filho e o Espírito. Hã? Nós três somos um só. Não existe primeiro, segundo, terceiro. Não existe. Os três são um. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque alguém pode questionar: o Deus Pai, depois vem o Deus Filho e depois o Espírito Santo. Então o Espírito Santo já viu? Então o Espírito Santo é o terceiro na escala, na escala. Então eu vou dar menos importância ao Espírito Santo. Não, mas Deus, ele é maior. Não tem isso, irmão. No entanto, a palavra do Senhor diz assim, que você pode pecar contra o Pai, contra o Filho, mas contra o Espírito Santo não. Se pecar contra o Pai, tem um perdão pelo Filho. Se pecar contra o Filho, tem um perdão pelo Espírito Santo. Se pecar contra o Espírito Santo, Não tem perdão. Então, irmãos, irmão, quando você estiver no teu quarto, então, naquela hora de comunhão, lavando a louça, lavando a roupa, lavando o carro, carpinando,
Comece a adorar a Deus e fala, Espírito Santo, oh Deus, Espírito Santo, me toque agora, que o Espírito de Deus me envolva na tua glória. Você vai ver o que vai acontecer. Aleluia. Glória. A Trindade ela é tão organizada, irmãos, que existe na sua essência, na sua união, uma questão de que, por exemplo, vamos ler o texto do Evangelho de Lucas, capítulo 22, verso 42. Não existe uma questão de primeiro, segundo, terceiro, mas há uma subordinação um para com o outro. O filho não vai querer ser maior do que o pai. O Espírito não vai querer ser maior do que o filho. Não existe essa questão que aconteceu lá nos céus, quando Satanás foi lançado de alto a baixo. O anjo de luz, Satanás, ele quis ser maior do que Deus. Maior do que Deus. Então na Trindade não tem essa questão. Quem achou? Pode ler. Dizendo, posso ler? Pode ler. Dizendo, Pai, se queres, afasta de mim este cálice de sofrimento, porém que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Olha a subordinação. Lá no livro de Isaías que nós lemos, ouviu-se a voz: eis-me aqui, envia-me a mim. Aprendemos que é o Filho. Agora Jesus, o Verbo se fez carne, desceu na terra, habitou entre nós, fez sinais, maravilha. Agora ele está naquele momento crítico, naquele momento decisivo da história, não só da humanidade, mas do universo. Irmãos, essa questão não mexe somente com a história da humanidade, mas mexe com a história do universo. E está lá o filho, e ele fala assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, porque ele estava sentindo a agonia, as ânsias da morte, da dor, do sofrimento. Mas rapidamente ele diz: Pai, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Dizendo assim: Pai, eu não te obedeço, foi para isso que eu vim, seja feita a tua vontade. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Evangelho de João, capítulo 5, verso 36. Os irmãos estão entendendo? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Maravilha. Evangelho de João, capítulo 5, verso 36. 5:36. Isso. Mas eu tenho um testemunho a meu favor ainda mais forte do que o que João deu. São as coisas que eu faço, as quais o meu Pai me mandou fazer. Jesus está dizendo assim: o testemunho que eu estou fazendo, primeiramente, vem do Pai. Vou ler para os irmãos novamente, para os irmãos entenderem. Mas eu tenho maior testemunho do que de João. Que João? João Batista. Porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço testificam de mim. Não testifica de João. De que o Pai me enviou. Quem enviou foi o Pai. Subordinação. Mas outro texto. Vamos lá? Do mesmo João, Evangelho de João, capítulo 20, verso 21. Quem achou pode ler. 20 e 21. 20 e 21. Disse-lhe:
pois Jesus outra vez, Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Aleluia. Assim como o Pai me enviou, agora envio a vós, os discípulos. Nós estamos aqui, irmãos, para fazer a vontade de Deus através do Filho, sendo movido pelo Espírito de Deus. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Em relação ao Espírito, João 14,16. Evangelho de João, capítulo 14, verso 16, para nós terminarmos. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Quem é que está para sempre conosco? Quem é que está para sempre conosco? O Espírito Santo está com a igreja. O Espírito Santo está contigo, está conosco. Deus está conosco. Jesus disse: aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, lá eu farei a minha presença através do Espírito Santo de Deus.